Graça e paz, não é salve, né? Salve e manifeste! É uma alegria para mim estar aqui junto com vocês essa noite. Uma noite que o Senhor separou para que pudéssemos ter um tempo a mais aí com Ele. Para mim é um privilégio estar aqui, a convite aí do pastor Lori, e ver a carinha de cada um de vocês, jovens, que o Senhor tem levantado, que o Senhor tem trazido para essa casa de oração, para viver o sobrenatural do Senhor e para realizar aquilo que o Senhor Ele tem para essa cidade de Sorocaba. Então eu creio que há unção, há poder na vida de cada um de vocês, amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um rei que se chama Josias. Essa palavra, ela veio de encontro ao meu coração. Quem está fazendo a leitura anual com a pastora Jo aí? Quem? Ninguém? Mas vocês estão lendo a Bíblia, né, galera? Amém! Glória a Deus! Ufa! Aliviou agora. Mas durante quem estava acompanhando, né, vai entender um pouco mais o contexto completo de tudo aquilo que eu vou ministrar. Mas, para quem ainda não está lendo, não leu ainda, eu vou trazer aí um contexto, eu vou trazer um contexto histórico para que a gente possa caminhar junto aí nessa ministração, amém? E se você tiver aí a Bíblia, abra comigo em 2 Reis 23:3. 2 Reis, comecinho da Bíblia ali. Pode usar o seu celular. É bom vocês irem acompanhando, porque nós vamos usar bastante a Bíblia, vamos usar bastante a leitura aí. E eu vou ler o texto, nosso texto base, 2 Reis 23:3, que diz: Então o rei se colocou em pé junto à coluna e fez uma aliança diante do Senhor, de andar com o Senhor e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração, de toda a alma, confirmando as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo firmou um compromisso com essa aliança. Então, para trazer aqui um contexto histórico daquilo que estava acontecendo nesse tempo, a gente vai falar sobre o rei Josias. Quem já ouviu sobre o rei Josias? Muitos aí já ouviram. E para que a gente possa caminhar entendimento, eu vou trazer esse contexto. E na época Israel, ele já havia se dividido, as 12 tribos já haviam se dividido entre Reino Sul e Reino Norte. No Reino Sul ficou as tribos de Benjamim, de Judá, e o restante das tribos ficaram no Reino Norte. Para quem aí está fazendo ETAD, para quem já estudou um pouquinho, sabe que tudo isso começou depois da morte ali do rei Salomão, quando ele estava morrendo ali, né, diante de Salomão, no reinado ali de Salomão. Ele ainda fez muitas coisas que desagradaram ao Senhor, e ali começou uma desobediência de Salomão. Salomão, ele começou a se envolver com povos que não deveriam, ele começou a se casar com mulheres de outros povos, e ali começou o povo de Deus a se distanciar, o coração se distanciar de Deus, se repartir entre o Deus verdadeiro e outros deuses. Então ali ele já começou uma distribuição ali de
de muitos pecados. O povo de Israel já começou a se corromper ali logo depois. E a gente sabe da história que o povo de Israel, ele voltava para outros deuses, daqui a pouco voltava para o Senhor. E se a gente for lembrar ali, olhar para o Pentateuco, para os 5 livros, primeiros livros da Bíblia, e aquilo que Deus falou através da vida de Moisés, para que Moisés tivesse registrados, uma das coisas que o Senhor falou é que o povo de Israel não deveria se misturar com outro povo. Os homens ali não deveriam casar com outras mulheres de outros povos, deveriam se casar, eles deveriam estar juntos ali, entre eles, porque o povo de Israel era um povo separado por Deus. Deus também falou que não era para eles adorarem outros deuses, né? E ali, infelizmente, aquele povo, ele foi declinando o seu coração. O povo, ele foi deixando o pecado entrar dentro do coração, eles foram se envolvendo com aquilo que Deus não queria, sendo que Deus deixou um manual, Deus deixou direções exatas, específicas, só que aquele povo, ele decidiu seguir as suas vontades. Parecido, né, com muitos de nós, muitas vezes, a gente conhece a Deus, a gente busca a Deus, mas muitas vezes nós queremos, né, viver as nossas vontades. E ali foram levantados juízes para direcionar o povo. Depois disso, depois dos juízes, vieram os reis para direcionar os povos, ali o povo de Israel. E entre esses reis haviam alguns reis bons, poucos reis bons, mas a maioria daqueles reis eram reis maus, eram reis que faziam Deus se irar, eram reis que deixavam o Senhor muito triste com aquilo que eles faziam. E aí, nesse tempo, entre esses reis bons, reis ruins, vamos falar sobre o rei Josias. E o rei Josias, ele assume o trono depois da morte do seu pai com apenas 8 anos de idade. E ele assume esse trono num tempo onde estava uma decadência espiritual e política ali em Israel. Judá, ela estava mergulhada no declínio, no esquecimento de Deus, mergulhada em idolatria. Eles esqueceram quem era o Deus verdadeiro, o Deus da vida dele. E Josias, ele era neto de Manassés e filho de Amon. Manassés, ele foi chamado o pior rei da história, o rei mais idólatra, o rei mais perverso do Reino Sul. Ele induziu cultos pagãos, ele edificou altares no templo do Senhor. Imagina, hoje nós temos aqui o pastor Rafa, ele é líder da nossa igreja, e porventura o pastor Rafa, ele sai e chega outro pastor aqui, e esse pastor, ele começa a trazer ídolos, começa a colocar aqui no templo, aqui na igreja, lá era no templo e fora do templo. Então ele começou a trazer imagens para que o povo pudesse adorar. Imagina só o declínio desse povo, dessa geração. Ele chegou a sacrificar o filho dele. Ele sacrificou a Moloque, o filho dele. Ele encheu Jerusalém de sangue inocente, que é isso que a palavra vai dizer. Ele desviou totalmente a nação do povo, totalmente a nação de Deus. Ele simplesmente detonou com tudo aquilo que o Senhor, ele havia realizado, havia feito. Então, o legado de Manassés foi um legado de destruição, um legado que trouxe ira ao Senhor, que foi isso que a palavra diz que a ira de Deus se acendeu. E quando ele morre, Amon, que é pai de Josias, ele assume esse trono. E Amon,
ele veio, ele herda tudo aquilo que o pai dele fez, ele cresceu naquela ambientação idólatra, e Amon, ele continua com os mesmos erros do pai. Amon, ele não se volta ao Senhor, então ele continua fazendo a mesma iniquidade. E eu imagino que Amon, ele era um homem tão mau, ele era um homem tão triste, que ele foi assassinado depois de 2 anos que ele assumiu o reinado. E ele foi assassinado no seu palácio pelos próprios servos. Então, imagina só como que era isso. E depois que Amon, ele morre, quem é que assume o trono? Josias. Josias, ele assume, com 8 anos de idade, ele herda o trono. Aí uma criança que vem com uma criação em ruínas, imagina só, vem carregando tudo isso, sem ter um pai presente, 8 anos de idade, quase a idade do Pedro, um pouquinho menor que o Pedro, um ano mais novo que o Pedro, sem ter um pai presente e com uma responsabilidade enorme. Imagina a responsabilidade de estar no reino, ali, né, assumindo essa responsabilidade. E era tão grande essa responsabilidade que, dentre tantos reis bons e ruins, Deus, ele preservou alguns reis. E Josias, ele foi guardado pelo Senhor. Porque lá em Gênesis 49:10, quando Jacó, ele vai profetizar sobre Judá, ele vai falar assim: o cetro, que é símbolo de autoridade e poder, ele não se apartará de Judá, nem o bastão de autoridade entre seus pés, até que venha quem pertence, e os povos obedecerão eles. E aqui Jacó está falando sobre a vinda de Jesus. Jacó, ele está falando sobre o Messias que viria. Então Deus, ele está preservando, ele preservou alguns reis de Judá, entre eles Josias, para que a promessa do Senhor continuasse. E mesmo com inúmeras falhas, inúmeros erros, Deus, ele não permitiu que essa linhagem davídica, ela fosse descontinuada, ela fosse cortada, porque a palavra nos dizia que a raiz de Davi, que o Messias viria dessa raiz, que Jesus, ele viria dessa raiz. Então, diante dessa preservação da linhagem messiânica, em meio, né, a esse juízo, a essa idolatria, o Senhor, ele mostra a fidelidade, a soberania, o amor dele em tudo isso. Então, nada pode impedir aquilo que Deus, ele já tinha determinado. Eu falo que o Senhor, ele não tem plano B, o Senhor tem plano A, ele tem um plano único. Então, Deus não mudou o plano. Deus sabia tudo aquilo que ia acontecer, Deus sabia que o povo iria se corromper, mas mesmo assim, por causa do seu grande amor, ele continuou o plano que ele tinha, porque ele saberia que veriam os seus remanescentes, aqueles que andariam no seu caminho, aqueles que continuariam a obra que ele sonhou desde a criação. E nós somos os remanescentes, nós somos os remanescentes do plano eterno de Deus. Você pode crer nisso? Você pode dar glória a Deus por isso, por falar: eu sou essa pessoa que vai dar continuidade ao plano eterno, aquilo que o Senhor escreveu e aquilo que ele desejou desde o começo. Então Josias, ele começa a reinar. A palavra não diz aqui, nós não lemos no texto, mas eu acredito, e também se a gente for estudar nos livros, a gente vai ver que Josias, ele não sabia nada, ele não conhecia Deus. Ele não tinha um referencial de Deus. Mais para frente a gente vai ver que a palavra tinha sido perdida. Então ele não sabia nem o que era Deus. Mas eu acredito que o Senhor colocou ali pessoas para estarem auxiliando eles. Nós vemos aqui, alguns estudos também falam sobre Ilquias, que era o sumo sacerdote, e também o profeta Jeremias, que ele atuou na mesma época ali, do rei Josias e de Manassés. Ele trouxe a palavra de confronto ali para o povo. Então eu acredito que Jeremias e Ilquias foram aqueles que trouxeram Josias para perto de Deus, porque Deus, ele já havia separado ali Josias. Deus, ele já
já deveria ter trazido dentro do coração de Josias um desejo, porque Deus precisava de alguns reis bons para que a promessa dele desse continuidade. Então ali o Senhor, ele coloca pessoas na vida de Josias para que ele se voltasse ao Deus verdadeiro. E no capítulo 22:2 diz que ele fez o que era correto diante do Senhor. Se você quiser ler aí, nós vamos ler bastante aí, 2 Reis, capítulo 22 e 23. Então, no capítulo 22:2 diz, ele fez o que era correto diante do Senhor, seguiu o caminho de Davi, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E daí eu fico pensando, como é que pode alguém com uma herança espiritual tão destruída, uma herança espiritual tão detonada, se levantar para romper com a iniquidade que era herdada e falar, ei, eu vou fazer tudo diferente. Na minha geração, enquanto eu reinar, vai ser tudo diferente. Então precisa de muita graça do Senhor para isso. E assim como Josias, Deus ele tem nos levantado nessa geração. Você crê que Deus tem te levantado para destruir, para romper tudo aquilo que nos distancia do Senhor, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, e para que você possa ser a mudança dessa geração, para que você possa fazer aquilo que é diferente daquilo que você herdou, daquilo que você teve, ou daquilo que você já viu, ou daqueles que estão ao teu redor e estão fazendo de errado. Então, a partir do nosso posicionamento, as mudanças elas começam a acontecer. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E o ponto 1 que eu quero falar aqui é que diante aquilo que Josias ele iria fazer, a primeira coisa que ele faz é a reforma. Então a reforma ela começa no templo. Então lá em 2 Reis 22, 3, 6 vai dizer, no 18º ano de seu reinado, o rei Josias enviou Safã, aqui tem um monte de nome legal para quem quer colocar no filho, Safã, secretário da corte, filho de Azalias, olha, filho de Messulão, ao templo do Senhor e disse-lhe, vai ao sumo sacerdote Hilquias e peça-lhe que pese a prata que os guardas das portas recolheram do povo do templo do Senhor, entregue a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo. Eles usarão para pagar os trabalhadores que farão os reparos no templo do Senhor. Precisarão de carpinteiros, construtores, pedreiros. Também deverão comprar madeiras e as pedras cortadas necessárias para o reparo do templo. Então eu creio que dos 8 até os 18 anos, mais ou menos, alguém estava ali preparando, Josias estava sendo preparado. Ele só começa a atuar, a Bíblia não fala o que ele fez nesse tempo, mas ele começa a atuar mais ou menos com 20, um pouquinho mais de 20 anos. E Josias, ele começa pela reforma do templo. Naquele tempo, eu acho que ele, sem saber muito por onde que ele ia começar, por onde ele ia fazer, o que ele ia fazer, ele deve ter olhado ali para aquele templo destruído, para aquele templo todo derrubado, e provavelmente também o Hilquias e o profeta Jeremias auxiliaram ele. Ele olhou e ele viu aquela ali a habitação de Deus, e ele começou uma limpeza, ele começou uma reforma naquele lugar. O templo ele estava todo quebrado. A gente pode ver aqui na palavra que precisava de carpinteiro, construtores, pedreiro. Isso indica a destruição que estava aquele lugar. E a destruição faz parte da bagunça espiritual que aquele povo estava vivendo. Né? Eles faziam o que eles queriam, não havia mais temor, não havia mais reverência. Cada um fazia aquilo que bem entendesse, era uma mistura de santo e profano, era o templo do Senhor com um monte de deuses lá sendo adorados, então não existia mais nada, era uma mistura. E apesar da reforma começar no físico, profeticamente, essa reforma, ela precisava acontecer no espiritual.
Aquilo lá era algo profético do Senhor. Porque é sempre de dentro para fora. Então comece ali no lugar de adoração. Então quando o lugar de adoração, quando o templo, quando o altar ele está contaminado, o povo ele perde a pureza. A presença de Deus já se afasta daquele lugar, porque ele está contaminado. Então Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Não tem como ficar o santo e o profano no mesmo lugar. Então, o que estava ali no templo físico, aqueles ídolos, eles só revelam aquilo que estava acontecendo dentro do interior daquele povo. Os ídolos que estavam guardados dentro do coração deles. E se nós formos para a palavra de Deus, ir lá para o Novo Testamento e ler 1 Coríntios 6, 19 e 20... vai falar, vocês não sabem que o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo que habita em vocês e foi dado por Deus? Vocês não pertencem mais a si mesmos, vocês foram comprados por um alto preço, portanto honrem a Deus com o seu corpo. Aplicando aqui para as nossas vidas hoje, nós somos a habitação do Senhor, você é a habitação do Senhor, nós somos templos do Senhor. Nós nos reunimos sim aqui nesse templo físico, nós ajudamos na manutenção desse templo. Ó, vocês viram, trocaram o carpete, gente, ó, né? Trocaram o carpete aqui. Então nós ajudamos na manutenção desse templo, do lugar de adoração. Mas o convite do Senhor hoje, apesar de nós cuidarmos desse lugar, desse templo, o que o Senhor ele nos convida hoje é para olhar para dentro. É para olhar para o nosso templo, nós que somos o templo, para o lugar da nossa adoração. Como está a manutenção do teu corpo? Como está a manutenção do teu templo? Como está o lugar de adoração? Quem está ocupando o lugar, o altar do teu coração? Essa é uma pergunta para você. Será que é a performance? Será que é aquilo que eu faço? Será que é a reputação? Será que é a aparência? Será que é... O que é? As nossas vontades, os nossos desejos? O que é que está ocupando o nosso coração? Porque quando Deus ele não está ocupando o nosso coração, outras coisas começam a entrar dentro do nosso interior. E muitas vezes a gente não vai percebendo. Relacionamentos, filhos, likes, aprovação das pessoas, aparência, reputação, carreira, estudo, dinheiro, bens, pecados ocultos, vícios, entretenimento, medo, insegurança, religiosidade, trocar a presença de Deus por ativismo, fazer por fazer, é tão fácil, é tão sutil. Por isso que é um tempo que o Senhor ele nos fala para olhar para dentro, para o lugar de adoração, para o altar do nosso coração, porque quando as coisas, é tão sutil colocar coisas no lugar do Senhor. E quando as coisas são colocadas no lugar de Deus, perde-se a presença e fica só performance. Fica só performance. Porém, Deus, Ele não quer a performance. Sabia que o que menos importa para Deus é o que tu faz? É o que menos importa para Deus o que tu faz. E o que mais importa para o Senhor é o que tu é. Principalmente quando não tem ninguém vendo. Principalmente quando está só tu e Ele. É isso que importa para o Senhor. Muito mais do que nós fazermos, é o que nós somos. É o que você é. É o que está dentro do seu coração. Então, uma das grandes lutas dos próximos anos, eu creio, vai ser essa. Diante de tanta mídia, de tantas coisas que nós estamos vendo, que nós estamos escutando, que as redes sociais, elas nos induzem a isso. Eu acho que essa vai ser uma das lutas maiores. Nós vemos tantos filhos e filhas de Deus buscando mais fama, reconhecimento do que o próprio Deus, sabe? Buscando muito mais isso do que a presença do Senhor. A presença já não existe mais. É só performance, é dons, estratégias,
plataformas. Isso que é idolatrado. E muitas vezes Deus é esquecido. Então é muito fácil e é muito sutil nós trocarmos Deus por outras coisas. E o templo, que é o nosso templo, ele precisa de uma manutenção constante. E Deus, ele quer falar ao teu coração hoje. Sabe, deixa a voz suave do Senhor, o sussurro do Senhor falar ao teu coração. Deixa ele vir, deixa ele apontar aquilo que ainda precisa ser destronado dentro do coração, os ídolos que foram levantados. Tem pessoas, muitas vezes, que colocam pessoas como ídolos dentro do coração. Pai, mãe, irmãos, maridos, filhos, eles são maiores do que Deus dentro de nós. E é tão sutil que nós não conseguimos perceber muitas vezes. Mas hoje o Senhor quer sussurrar aos teus ouvidos. Ele quer nos trazer uma direção hoje. Então deixa a voz dele falar contigo. Quando Deus ele aponta algo, quando Deus ele te mostra algo, não é para machucar. Quando Deus ele te confronta, ele não quer te ver chorando e acabado, mas quando ele confronta o teu coração, é porque ele te ama. É porque ele deseja que nós sejamos totalmente dele. Ele quer que nada mais esteja no nosso coração a não ser a presença dele. Sabe, ele quer que a gente venha se entregar mesmo por completo, se entregar totalmente a ele. Nada mais pode ocupar o nosso coração. Então eu creio que Deus ele está levantando uma geração de Josias para reformar e purificar o templo. Só que antes de Josias começar isso na nação, antes de Josias começar isso ali no povo dele, Josias começou dentro do lugar da adoração. Josias começou no templo. E aqui a gente está falando não do templo físico, a gente está falando do corpo, do templo espiritual, da habitação do Senhor que somos nós. Então, antes de olhar para outras pessoas, antes de apontar para outras pessoas, Deus está nos chamando, ei, olha para você. Deus está falando, ei, cuida do seu coração. Cuida do que é mais precioso. Porque é muito fácil a gente olhar para o lado. É muito fácil a gente falar dos outros. É muito fácil a gente querer coisas para as outras pessoas. Mas nós precisamos cuidar daqui, ó. Primeiro, é sempre de dentro para fora. É sempre antes de uma nação, é o interno, o templo ali, aquilo que está ali dentro. Então, olhe para você. Coloca a mão no seu coração agora. Fala assim, Senhor Jesus, começa na minha vida. Comece em mim essas mudanças. Que eu seja o templo, o altar de adoração. Amém. Segundo ponto aqui, que a gente pode aprender com a história de Josias, é que o livro foi achado. A palavra que transforma. Lá em 2 Reis 22, 8, 13, diz: o sumo sacerdote Uquias disse a Safã, secretário da corte: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E Uquias entregou o livro a Safã, que leu. Safã voltou ao rei e relatou: seus oficiais entregaram a prata recolhida no templo do Senhor aos trabalhadores e supervisores do templo. Safã também disse ao rei: o sacerdote Uquias me entregou um livro. E Safã leu o livro ao rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou as suas roupas. Em seguida, deu essas ordens ao sacerdote Uquias e a Aicã, filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaías, e Asafã, o secretário da corte, e Asaías, conselheiro pessoal do rei: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá. Perguntem a respeito das palavras escritas nesse livro que foi encontrada. A grande ira do Senhor arde contra nós, pois os nossos antepassados não obedeceram a palavra desses livros, e eles não fizeram tudo o que diz o que devemos fazer. Então imagina que em meio à reforma ali do templo, foi achado o livro, foi achado o livro da lei que estava perdido.
Provavelmente é algum exemplar ali do Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, ou o livro ali de Deuteronômio. Mas ao ler isso, Josias, ele percebe, a gente está vivendo longe da vontade de Deus. Nós não estamos seguindo aquilo que o Senhor fala. E agora vocês imaginam que a palavra de Deus estava perdida dentro do templo, não era fora, era dentro do templo. E quando a palavra de Deus ela é esquecida ou ela é substituída, nós começamos a andar com nossas próprias pernas. Quando a palavra de Deus é esquecida, nós começamos a andar pelas nossas opiniões ou pelos nossos achismos. Eu acho que tem que ser dessa forma, eu acho que eu vou fazer desse jeito, e nós não andamos mais como a palavra de Deus ela nos ensina. Então, aqui nos mostra que a palavra de Deus, ela pode ser, se ela for substituída, se ela for descartada, se ela não for valorizada, ela pode ser esquecida dentro do seu próprio povo, dentro da casa de Deus. E a leitura desse livro, ele impactou tanto a vida de Josias, que ele rasgou as suas vestes, ele se jogou ao chão. E porque quando nós temos um encontro com a palavra de Deus, uma palavra de verdade, ela vem como confronto, ela traz arrependimento, ela traz realinhamento, ela realinha as nossas vidas. Então o Senhor, Ele não espera de você uma perfeição, você sabe? O Senhor não espera que você seja perfeito. Mas o Senhor espera que você venha se arrepender. O Senhor espera um arrependimento verdadeiro, uma mudança de rota, uma mudança de destino. E isso só vai acontecer através da palavra. É ela que traz as verdades de Deus para as nossas vidas. Aqui a gente vê que que Josias, ele não viu um anjo. Josias, ele não viu um milagre. Josias não viu uma sarça ardente que nem Moisés. Josias, ele não viu o mar se abrir que nem os israelitas. Josias não viu nada disso, ele não viu uma grande manifestação, mas ele encontrou Deus através da palavra. Ele encontrou o Senhor através daquilo que ele escutou, daquilo que leram da palavra. Sem a Bíblia, nós tomamos decisões baseadas em sentimentos e não a princípios do Senhor. A palavra, eu gosto disso, ela vai nos levar ao prumo de Deus, ao lugar exato, ao centro da vontade de Deus. Então a palavra, ela que nos molda, ela nos quebra, ela nos transforma, ela é verdadeira, ela é indestrutível, ela não muda, é a palavra de Deus. Ela é alimento, ela é vida para as nossas vidas. Ela é vida para nós. Então a palavra, ela precisa te confrontar. Se a palavra está fechada dentro da tua casa, se você não está lendo a Bíblia, se você não está buscando Deus a partir da palavra dEle, vai tudo ficar bagunçado. Porque, gente, é muito bom estar aqui, adorar o Senhor, pular, se jogar no chão. Mas a verdade nós só vamos encontrar na palavra de Deus. Aquilo que Ele deixou para as nossas vidas. Então, deixe a palavra te confrontar. Não perca a palavra dentro da sua casa, dentro da sua rotina. Não deixe ela esquecida, não substitua a palavra de Deus por outras coisas. Ela que vai alinhar o teu coração, ela vai colocar ordem nos teus sentimentos, no teu interior. Ela vai trazer equilíbrio, ela vai aumentar a sua fé. É isso que a palavra vem, é isso que a palavra traz quando nós temos um encontro com ela. Eu gosto de uma frase do Luciano Subirá, do pastor Luciano Subirá, que ele fala que avivamento não vem sem arrependimento. E arrependimento não vem sem um confronto da palavra. Não existe. Então, se você quer ser avivado, se você quer viver mais do Senhor, se você quer viver profundidade, se você quer conhecer o seu Deus, conhecer quem Ele é de verdade, então leia a palavra, ela vai te confrontar. Se arrependa, porque é a palavra que vai trazer o arrependimento, a palavra que vai nos falar
quando a gente está errado. Essa palavra, quando eu estava lendo, eu falei aqui no começo, a gente está fazendo a leitura anual da Bíblia, e quando eu parei nesse texto, algumas semanas atrás, que a gente estava lendo 2 Reis, eu parei, o Senhor começou a me ministrar o meu coração, Ele começou a falar comigo, e eu atrasei 2 dias a leitura anual, porque eu fiquei presa nesse texto, e eu comecei a anotar, eu falei, eu sei que eu vou ministrar isso em algum lugar, não sabia que se ia ser aqui, mas eu fiquei presa ali, porque eu falei, meu Deus, como é profundo isso. Sabe, eu fiquei impactada com a vida de Josias, eu fiquei impactada, porque ele tinha tudo para ser aquilo que os pais dele aquilo que foram, aquilo que os antepassados dele foram, mas ele se voltou ao Senhor, ele resolveu mudar a direção, o destino. Então eu fiquei impactada com isso, porque é a palavra que vai trazer as verdades, é a palavra que vai entrar no nosso interior. Então não esqueça da palavra. É muito bom estar aqui no culto, é muito bom vir na igreja, é muito bom tudo isso. Mas você precisa ler na sua casa. Você precisa buscar a Bíblia, fazer a sua leitura. Não coloca algo... Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu quis colocar assim, eu vou ler 5 capítulos por dia. E eu não conseguia ler. Aí eu não conseguia, eu me frustrava. Falei, não vou mais ler isso. Que não sei o quê. E daí eu parei de ler a Bíblia, que eu queria ler a Bíblia inteira várias vezes. E daí teve um dia que eu falei, não, eu estou colocando metas muito altas. Então eu vou ler 1 capítulo por dia. Ou eu vou ler 1 versículo e o Senhor vai falar, vou meditar durante o dia inteiro. Então faça isso, mas não fique sem abrir a palavra do Senhor. Não fique sem buscar a Deus a partir da sua palavra. Ponto 3, se posicione. Nós fomos chamados para reformar e não para se conformar. Segunda Reis 23, 1 ao 3 diz: Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Então o rei subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes, os profetas, com todo o povo de Judá e de Jerusalém, dos mais simples até o mais importante. Leu para eles todo o livro da aliança encontrada no templo do Senhor. O rei ficou em pé no lugar de honra, junto à coluna, e renovou a aliança na presença do Senhor. Comprometeu-se a obedecer e a cumprir os seus mandamentos, preceitos, decretos de todo o coração e de toda a alma. Confirmou, desse modo, os termos da aliança descritos no livro, e todo o povo se comprometeu com a aliança. A gente leu também no início. O significado do nome de Josias é Deus que cura. Olha o significado do nome de Josias. E o significado do nome, ele carregava um destino profético. Deus, ele estava conduzindo Josias para ser um instrumento de cura para aquela nação. Naquele tempo, Josias, ele estava sendo um instrumento de cura. Josias representa um reformador com autoridade espiritual. Se for ler o restante do capítulo aqui, nós vamos ver que Josias, ele não apenas removeu os ídolos físicos, mas ele destronou poderes espirituais invisíveis. E ele confrontou sistemas antigos que mantinham aquele povo cativo. Então, muito mais do que destruir ídolos no físico, ele fez algo no mundo espiritual. A gente vai ler aqui, aí se vocês quiserem acompanhar em 2 Reis 23, do 4 ao 13, mas eu vou ler só algumas coisas para vocês terem a noção daquilo que Josias ele fez. Ele pediu para que removessem do templo do Senhor todos os utensílios usados para o culto a Baal, a Azerá e todos os astros do céu. Eliminou os sacerdotes idólatras nomeados pelos reis anteriores de Judá, pois haviam oferecido sacrifícios nos santuários idólatras com todo o território de Judá aos arredores de Jerusalém. Removeu do templo do Senhor, o poste de Acerá, a estátua de Acerá, que levou
para fora para Jerusalém e o queimou. Depois moeu as cinzas do poste e lançou sobre o pó. Também demoliu, olha que forte isso, demoliu os alojamentos dos prostitutos e das prostitutas culturais dentro do templo, não era fora, era dentro do templo do Senhor. Destruiu os santuários na entrada da porta de Josué. O rei profanou o altar de Tofete, no vale de Ben-Hinom, a fim que ninguém mais pudesse usá-los para sacrificar no fogo um filho ou uma filha como oferta a Moloque. Ele removeu da entrada do templo do Senhor as estátuas de cavalos que os reis anteriores de Judá haviam dedicado ao sol. Ele derrubou altares que os reis de Judá haviam construído no terraço do palácio. Destruiu os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. Existem muitas outras coisas aqui nesses versículos que você vai ver que Josias ele realizou. E Josias, ele nos mostra que nós podemos estar em uma cultura quebrada. Nós podemos estar num mundo perverso, mas você não foi feito para se conformar. Você não foi feito para se conformar com aquilo que você tem visto, mas você foi chamado para reformar, para derrubar estruturas, para movimentar o reino, porque onde a presença do Senhor chega, tudo muda. Então não somos nós que somos influenciados, mas agora nós passamos a influenciar os lugares onde nós estamos. A faculdade, o trabalho, qualquer lugar onde você estiver. Você é influência naquele lugar. Nós também nós nos moldamos ao padrão, à corrupção, às mentiras, às pressões desse mundo. Mas é eles que agora vão se moldar a nosso estilo de vida. Sabe aquele negócio, quando você chega as coisas mudam? Quando você chega as pessoas param de falar? É isso. Então não venda os seus valores, não deixe se corromper, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Assim como Paulo, ele falou para o seu filho na fé, Timóteo, tu porém, Timóteo, os outros podem até fazer, mas tu porém, Timóteo, você foi chamado para trazer o céu na terra. Você foi chamado para ser luz nesse mundo. Você foi chamado para fazer uma reforma espiritual no lugar onde você chega. Você é templo, você carrega a presença de Deus. Então seja firme, porque ser firme na fé vai te colocar muitas vezes contra a opinião da maioria das pessoas. Ser firme na fé vai te colocar, na maioria das vezes, contra a opinião da maioria das pessoas, mas vai te alinhar com a vontade de Deus. Você vai se alinhar na vontade de Deus. Quem não se posiciona, acaba sendo posicionado pelo mundo, acaba aceitando aquilo que o mundo faz, aquilo que o mundo diz. Então, Josias, ele se coloca na coluna e publicamente ele se compromete a seguir a Deus. Josias, ele não foi ensinado pelos pais o caminho do Senhor, mas Josias, ele decidiu romper com toda iniquidade herdada. Você é liberto para que Deus, ele faça através da sua vida. Você é liberto não para repetir os mesmos padrões do passado, as coisas que os seus antepassados, seus pais, seus avós ou pessoas ao teu redor fizeram. Você foi chamado para viver o mais do Senhor. O inimigo, eu gosto de falar que ele não brinca, ele não dorme, ele não descansa. O inimigo, ele está ao nosso derredor o tempo inteiro. E ele quer te ver se corromper por esse mundo. Ele quer trazer o mundo para dentro da tua casa, ele quer trazer o mundo para dentro do teu coração. Então seja forte, resista, não vendo os seus princípios, se posicione, porque enquanto muitos vão viver e vão viver os frutos da desobediência, eu e você, nós vamos viver o fruto da promessa do Senhor.
Eu creio nisso, que nós vamos viver os frutos da promessa do Senhor. E é isso que Deus tem para a sua vida, é isso que Deus tem para a minha vida. Ponto 4 e último, se o louvor até quiser subir aqui para me ajudar. Recompensa na fidelidade. Deus honra quem é dele. O Senhor honra quem é dele. 2 Reis 22, do 19 ao 20, diz, Deus falando para Josias aqui, tá? Você se arrependeu e se humilhou diante do Senhor quando ouviu o que eu disse contra essa cidade e contra os seus habitantes, que esta terra seria amaldiçoada e se tornaria desolada. Você rasgou as suas vestes, chorou diante de mim. Eu certamente ouvi, diz o Senhor. Portanto, só enviarei calamidade anunciada depois que você estiver se reunido com os seus antepassados e tiver sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre essa cidade. Então, eles levaram essa mensagem ao rei. Então, imagina só, o Senhor falando para Josias, Josias, você se humilhou, você fez o que era correto aos meus olhos, enquanto todo mundo estava na corrupção, quando todo mundo estava agindo errado, eu olhei o seu coração, eu vi a sua postura, eu vi o seu posicionamento, eu vi a sua fidelidade. Deus disse que Josias ele não veria o juízo que viria sobre Judá. E logo depois disso, Judá ele foi cativo. Nem todo juízo ele é inevitável. Ele é evitável, desculpa. Nesse caso, o Senhor ele já tinha decretado algo. Nesse caso, o Senhor ele já tinha falado tanto ao seu povo, e o seu povo não tinha escutado. Ele já tinha anunciado tanto, mas o povo não tinha obedecido, que agora o juízo ele já estava decretado. Mas Josias, ele foi poupado. Josias, ele foi poupado daquilo que o Senhor ia fazer. Então há recompensas para quem anda em retidão. Josias, ele não reverteu a história, mas a sua conduta e seu coração mudou o destino pessoal dele. O destino que talvez era para ele passar por aquele cativeiro, ele não passou, porque o Senhor mudou a história dele. Ele poderia ter sido considerado igual aos antepassados dele, o seu pai e o seu avô, como o pior rei da nação, mas ele foi lembrado como o mais fiel. E enquanto Josias viveu, o povo ele não se corrompeu. Josias ele trouxe de novo a reforma do templo, ele trouxe de novo a presença do Senhor, ele trouxe de novo a palavra do Senhor para dentro da casa dele, e aquele povo não se desviou. E olha o que a palavra do Senhor vai falar sobre ele lá em 2 Reis 23 e 25. Nunca antes houve um rei como Josias, que se voltasse ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, e obedecesse toda a lei de Moisés. E nunca mais houve um rei como ele. Olha o que o Senhor na sua palavra diz sobre Josias. Quem vive para Deus constrói um legado, e é um legado eterno. Josias ele nos ensina que Deus ele está procurando homens, mulheres, jovens que nem você, que limpem o templo, que vivam a palavra, que se posicionam e que permaneçam fiéis no Senhor. Levanta-te e fica de pé. Essa é a palavra de hoje. É um chamado de Deus para nosso posicionamento espiritual. Posicionamento de não se esconder, de não recuar, de não se dobrar, de viver com autoridade no mundo do Senhor, na presença do Senhor. E aqui quando Deus diz levanta-te,
Ele não está apenas dando uma ordem, mas Ele está liberando a graça necessária sobre a tua vida. A graça necessária para que você possa se permanecer em pé. Para que você possa viver os sonhos do Senhor, os planos do Senhor nessa terra. Para você ser um reformador. Para que você seja a mudança que os lugares onde você chega precisa. É isso que o Senhor, Ele quer, está nos chamando. Ele está nos chamando para nos levantar mesmo. Ele está nos chamando ao arrependimento. Ele está nos chamando a uma pureza espiritual, nunca antes vivida na nossa vida. Aquilo que eu fazia eu não faço mais. O Senhor está falando comigo. Aquilo que estava como centro na minha vida, centro do altar do meu coração, eu estou destronando agora para que Deus seja o centro do meu altar. Eu creio que hoje é um tempo, sim, de renovo sobre nós. É um tempo de realmente olhar para dentro das nossas vidas e falar: ei, eu acho que precisa mudar algumas coisas aqui dentro do meu interior. E Josias, ele nos ensina isso. Lá em 2 Reis, eu quero repetir o nosso texto base, aquilo que eu li desde no início. Então o rei se colocou em pé, junto à coluna, e fez uma aliança diante do Senhor, de andar no caminho do Senhor e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração, de toda a alma, confirmando as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo firmou um compromisso com essa aliança. Quem deseja fazer uma aliança com o Senhor hoje? Quem deseja falar assim: ei Deus, quero viver só para Ti, eu quero viver, Deus, aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero que outros altares estejam dentro do meu interior. E eu quero te convidar para ficar de pé agora.